conseguem ler o Machado hoje, Sim, mas ninguém consegue mais ler. mas também é complicado. É longo, né? Não dá. Eu li também aos li. 14 anos, Sim, deu um trabalho violento. Mas tive que ajoelhar muito no milho pra ler o Machado. O meu pai sempre falava pra mim assim, quando ele percebeu que eu tava começando a me interessar, o primeiro livro que eu li na vida foi o Dom Casmurro. Já tarde, já tinha acho que 15 anos na época. Mas me chamou a atenção, pediram na escola, eu tentei ler vários, não consegui. Esse eu falei, quero saber o que aconteceu, né? Traiu, não sei o quê. Quando meu pai percebeu porque meu pai falava de livros quase o tempo todo, né? Uma boa biblioteca tem que ter isso, tem que ter aquilo, negócio que ele aprendeu com o primeiro patrão dele no Sesc, que ele trabalhou quando era adolescente, também no primeiro emprego dele. Então ele sempre falava de livros, tem que ter Alexandre Aliás, Dumas. uma história parecida com a do Ben Carson, né? Cuja mãe, que era analfabeta, mas trabalhava na casa de alguém que tinha livros e tal, acabou incentivando ele na a ler verdade, também. o meu pai, no primeiro emprego que ele teve, que foi nesse Sesc, ele conheceu um italiano lá, que era um bom vivant, cantor lírico, poeta, não sei o quê. Então ele ensinou meu pai, e meu pai aprendeu isso, né? O que é bom na vida e tal. Então ele passava isso pra frente. E, por exemplo, ele fala, a primeira vez que eu fui jantar com a sua mãe, quando eu a conheci e tal, eu pedi uma lasanha verde, eu não sabia nem o que era. O Galvanese, que era o chefe dele, falou, eu pedi, não sabia o que era, mas sabia que era bom. Então ele, quando percebeu que eu tava lendo e gostando e tal, ele falava pra mim assim sempre, você tem que ler esse livro aqui. Vinha com um livrão dessa grossura assim, O Egípcio, do Mika Waltari. Eu falava, eu não vou ler isso aí nunca. Primeiro que o livro é velho e eu vou sair na rua com isso aí debaixo do braço. Meu pai, ele era um advogado, né? Também veio do nada e, bom, chegou a ter um escritório próprio e tal. E ele sempre falava isso. Então eu falava, não vou ler esse livro. Não, você tem que ler, porque você vai ler 2 páginas e você vai conseguir parar mais. Até que um dia ele me convenceu, e eu era office boy do meu pai. Então pegava o envelopinho, correria. O livro, correria. E eu não parei mais de ler. E aí tinha 2 palavras, me lembro até hoje. Por conseguinte e não obstante. Toda hora aparecia essas palavras. Meu Deus, mas o que significa isso, né? Mas eu fui atrás. Nunca mais esqueci isso. Eu tinha 14, 15 anos. Nunca mais esqueci esse negócio. Dá trabalho, é aquilo que eu falei, dá trabalho, você tem que ter paciência, tem que pegar o dicionário, entende? O problema é que nós não temos mais estímulo nenhum, né? E por quê? Porque nós estamos patinando na mesma discussão em relação a opressores e oprimidos, a discussão racial é a mesma, é a mesmíssima que essa. Então assim, eu não quero saber do Rebouças porque ele era chapa branca, já ouvi isso, de militante do movimento negro. Rebouças já era chapa branca, quase que eu falo um palavrão, eu que não tenho costume de falar palavrão. Quase falei pro sujeito, porque não tem o mínimo sentido isso, né? O Rebouças, ele foi o maior dos abolicionistas, não porque eu tô dizendo, mas porque o Nabuco diz isso. A descrição que o Joaquim Nabuco faz do Rebouças, no Minha Formação, que é a sua autobiografia... Altamente recomendável, um livro sensacional. Eu choro toda vez que leio. Quando eu leio a Minha Formação do Joaquim Nabuco, o Nabuco falando do Rebouças. Quando eu leio, por exemplo, as cartas, tem um volume de cartas do Nabuco e tem as cartas para o Rebouças, eu choro quando leio aquilo. Eu falo aqui, já começo a me emocionar. Porque o sujeito foi um gigante que agiu nos bastidores. O Nabuco fala tudo que tinha de esforço no abolicionismo vinha da cabeça do Rebouças. Ele era uma máquina de pensar as coisas, né? Tinha projeto de reforma agrária. Era engenheiro, né? Ele era engenheiro, era astrônomo, falava um monte de idioma, uma coisa impressionante, né? Que vem de uma família já cujo esforço pessoal de seu pai leva eles a uma estatura, né, melhor do que o próprio pai teve e tal. Mas o pai também veio do nada, né? Que arruma um emprego num tabelião e aprende tudo de lei dentro desse tabelião e consegue licença para advogar. Né? Se tornou um rabo lá. E, né, o pai dele ainda falava que ele era o fiador dos brasileiros. Depois ele se torna político, coisa e tal. Então o Rebouças nasce já numa família que vem, né, de netos de escravos e tal. O avô dele era um português casado com uma escrava liberta. Então a história da família Rebouças é muito interessante do ponto de vista histórico para entender o Brasil, né? Como é que uma família de negros, dentro do período escravista, consegue o destaque que conseguiu. Rebouças foi sócio do Barão de Mauá, né? Teve uma importância fundamental, assim, ele resolveu o problema de abastecimento de água no Rio de Janeiro. O seu irmão construiu aquela ferrovia famosa lá, Paranaguá, Curitiba.
Então, assim, eles têm uma relevância histórica gigantesca, que, inclusive, serve de modelo para aquele jovenzinho que está na periferia, que estão falando para ele que ele não vai conseguir, porque ele é pobre, porque ele é preto, porque a violência tá lá, porque não sei o quê, e que ele não vai conseguir. Porque não dá, porque os poderosos não deixam, porque os rentistas não deixam, porque não sei quem não deixa. E aí o sujeito começa a se ver como impossibilitado, né? Eu venho de uma família incapaz. Eu venho de uma família assim, meu pai, se me permitem esticar um pouco, meu pai bebia muito até ter os primeiros 3 filhos. Eu sou o último que nasci 10 anos depois. Então, são 4 homens. E aí meu pai e minha mãe assim, não quero morar a vida inteira de aluguel não, hein? Vamos dar um jeito aí nesse negócio, hein? Meu pai tomava uma garrafa de pinga durante a noite lendo. Chama casamento isso. Chama casamento. Isso aí você bebe pra cacete. Só mudou da pinga pra vodka. E chama comer 1 quilo de sal junto. Isso. Ô, Paulo, Pera, deixa eu... Então, só pra terminar, o que acontece é o seguinte, aí meu pai se deu conta de que ele precisava fazer alguma coisa mesmo, porque, minha mãe tá no meu pé e tal, e tá bom, eu vou precisar melhorar o meu salário. Para melhorar o meu salário, eu tenho que, talvez, melhorar de cargo. Para eu melhorar de cargo, eu preciso estudar. Para eu estudar, eu tenho que parar de beber, porque não vai dar certo bebendo, então eu vou parar de beber. Ele para de beber, vai no médico, o médico fala, beleza, então para. Vou te dar aqui um remedinho para controlar, né, a ansiedade, a abstinência e tal. Parou de beber, foi estudar, fez madureza, não sei o que, blá, blá, blá. Fez técnico em contabilidade, fez ciências contábeis e fez direito. Diz que ele tinha uma jaqueta jeans que ia sozinha pra faculdade se ele soltasse ela, porque ele ficou 10 anos vestindo a mesma jaqueta. Ficava devendo, os caras chamavam ele lá pra enquadrar ele, tá devendo e tal. E ele, não, pelo amor de Deus, o boletim aqui, tem o filho, não sei o que e tal. Conseguiu fazer 2 faculdades. Minha mãe, que morou em favela, né, foi criada só pela mãe, o meu avô trouxe todo mundo de Minas pra cá e falou, vou ali comprar cigarro, já volto. Né? Não voltou, nunca mais. Voltava depois de 3 anos, fazia mais um filho, sumia de novo. 7 irmãos, nem todos, entre aspas, deram certo na vida. Mas a minha mãe, desde muito cedo, foi muito perspicaz, porque trabalhava com 12, 13 anos, já começa a trabalhar, tinha conta numa vendinha perto lá, com 12 anos. Ia lá e falava, eu volto tal dia aqui pra pagar e tal, tem que ajudar minha mãe, não sei o quê. Uma criança cuidando de outra criança. Mas a minha mãe, depois que meu pai dá uma estabilizada, ela para de trabalhar e fica 30 anos, ou um pouco mais de 30 anos, sem trabalhar. Depois que eu já estava indo para a escola, meus irmãos já todos adultos, todo mundo já tal, acho que eu vou voltar a estudar, tô aqui sem fazer nada. Voltou a estudar, aí foi também fazer, tinha parado na 5ª série, supletivo, não sei o que, faz um curso de instrumentação cirúrgica, termina, faz um estágio lá, não gostei muito disso não, vai fazer enfermagem. Termina a enfermagem, tô sem fazer nada, vou prestar esse concurso aqui. Prestou um concurso, passou, e aos 57 anos ela volta a trabalhar. Que motivo eu tenho para achar que alguém não consegue se alguém for, né? Eu não tô dizendo que todo mundo, a meritocracia é uma porcaria, entende? Mas assim, eu entendi o que você falou. Eu entendi o que você falou é que essa narrativa do oprimido e do opressor faz com que você nem tente. Exatamente. Porque você já fala, eu vou entrar num jogo que eu vou perder. Não que eu não tente, mas que eu entregue a minha determinação. Primeiro, eu transformo o meu inconformismo em ressentimento. Hoje o movimento negro faz isso. Transforma o inconformismo daquele carinha que está na periferia em ressentimento. Então ele não quer mais resolver, ele quer se vingar. A exploração do ressentimento é uma estratégia política. É uma estratégia política. É uma estratégia política que... E aí, essa não é uma crítica minha, por exemplo, ao movimento negro. Essa crítica já é antiga. Né? Os precursores daquilo que a gente chama de movimento negro no Brasil, quando viram os novos adeptos bandearem para a política, falaram. Né? José Correia Leite, que foi um dos grandes militantes do movimento negro brasileiro, falou, escuta, o movimento negro hoje é só política. Os negros bandearam para a política e viraram refém dos políticos. É o que eu tenho chamado de escravidão ideológica. Boa. Então, mas o que a gente vê nesse movimento, pelo menos eu vejo assim, desses movimentos que eles falam de minorias e tal, é muito mais promoção pessoal da pessoa do que transformador. É lógico. A gente não vê esse movimento transformar realmente. Não transforma nada. É sempre a figura que está lá, falando em nome de, mas
Qual é? É bom se Qual apropriar Não, desse e eu discurso, falo- é bonito. Eu falo em nome de uma pauta que não tem nada a ver com o meu problema. Isso faz com que, por exemplo, agora queiram juntar a lei antirracismo, que eu já acho uma excrescência, mas juntar a lei antirracismo com a lei anti-homofobia. Então, o que é isso aí? Isso aí é um aparelhamento partidário, político-partidário, de uma causa que é genuína. O racismo é um problema no Brasil. Eu não acho que o Brasil seja racista, essencialmente racista, estruturalmente racista, como dizem por aí. Nós temos outro tipo de problema. Mas tem racismo, tem problema, tem discriminação e tal, que é uma discriminação muito mais estereotípica do que propriamente racial, porque o que é negro no Brasil também é uma discussão, uma confusão, né? O sujeito fala que tem 54% de negros, o IBGE diz, né? De negros no Brasil, mas só 7% que são pretos como eu. Sim, porque escuros. Tem pardo, tem então, toda uma... um saco de gato. Aí o sujeito olha na cadeia, vê aquela quantidade imensa de mestiços, fala, tem mais negro na cadeia. Aí ele olha pra faculdade, vê aquele contingente de mestiços, dá uma puxada na régua pra cá, não tem negro na faculdade. Então vira um tipo de manipulação. Ele usa a régua pra onde ele quer. Vira um tipo de manipulação que não resolve o problema, mas cria todo tipo de ressentimento, né? Que faz com que o sujeito não caminhe mais com as próprias pernas. E não há outro jeito, não tem jeito de você sair da situação que você está para uma outra melhor, se você não pegar a sua, levantar a bunda da cadeira, ser protagonista e sair andando. E aí demonizar o mérito, demonizar o esforço. E aí eu pego um sujeito como o Rebouças, como o José do Patrocínio, e pego um monte de gente que foi importante para a história do negro brasileiro, por exemplo, e jogo fora. Porque essas pessoas não eram manada, não tinha pensamento coletivista, não pensavam que a causa dos oprimidos, não sei o quê, entende? E aí todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo, inclusive e principalmente aquele jovem da periferia que não tem mais a mãe por perto, que não tem mais o pai por perto, mas que ele poderia encontrar essas referências na escola, por exemplo. Ou nele mesmo. Nisso a escola também é importante. Ou nele mesmo, né? Ele vai pro crime, né? Cotas, você é contra a favor. Como diz o Mano Brown, ele se espelha em quem tá mais perto. Isso aí. Ele cai no crime porque é o que tá pertinho dele.